Nós voltamos a falar do terremoto que atingiu a cidade do México ontem. Moradores começaram a fazer doações para as vítimas do tremor. Até agora, 216 pessoas morreram. Esse número acaba de ser atualizado, está atualizado, mas ele pode subir, já que há muita gente sob os escombros, muita gente desaparecida. Confira na reportagem. Bombeiros e voluntários passaram a noite procurando sobreviventes nos escombros. Há algumas horas, o presidente Henrique Peña Neto afirmou que 22 corpos foram encontrados no que sobrou de uma escola primária na cidade do México. O prédio desabou após o tremor de 7,1 de magnitude. 30 crianças ainda estão desaparecidas. Além da escola primária, outros edifícios desmoronaram ou ficaram comprometidos. Neste vídeo, um prédio balança violentamente, enquanto dezenas de pessoas fogem pela única saída. O Estádio Azteca, palco das Copas de 70 e 86, teve a estrutura abalada. Houve também vazamentos de gás, seguidos de explosões. O brasileiro Rômulo Moscati descreveu a situação. Aqui estamos na Avenida Insurgentes, centro do coração da cidade do México. E aqui estão todos os carros, todas as pessoas fazendo os seus movimentos de irem embora. É possível que tenha gente ainda nesse prédio, que está aqui a pouquíssimos metros do coração financeiro do México. Mais à frente ali, nós encontramos ali o Senado Federal do México. O transporte público foi interrompido e os voos cancelados. Mais de 3.000 soldados estão espalhados pelo município prestando auxílio. No mesmo dia, há 32 anos, um terremoto deixou cerca de 10.000 mortos e milhares de desaparecidos na cidade do México. O epicentro do abalo desta terça-feira foi no estado de Puebla, cerca de 120 quilômetros da capital. Há uma semana, o país foi atingido por um tremor de 8,1 de magnitude. 96 pessoas morreram e 200 ficaram feridas. Pelo Twitter, o presidente dos Estados Unidos desejou que Deus abençoe os mexicanos e declarou que o país estará ao lado das vítimas. Bom, e nós estamos em contato aqui no Café com o Jornal com o especialista em gerenciamento de risco Gustavo Cunha Mello e com o Fernando Sugueno, que é morador da Cidade do México, publicitário. Eu vou começar por você, Fernando. Onde é que você estava no momento do terremoto e o que é que você presenciou? Como é que você sentiu esse tremor? Bom dia. Bom dia, Megali. Na hora do terremoto, a gente estava no escritório e durante, acho que 1 minuto começou a tremer e depois de 1 minuto a gente falou o que a gente faz. A gente ouviu as sirenes, ouviu tudo e a indicação do prédio é um prédio super novo, automático, e a gente ouviu, falou, agora vai para fora. E a gente saiu do edifício e já estavam todos os prédios evacuados. Mas foi uma sensação horrível, foi um tremor muito forte, a gente sentiu durante 1 minuto. Durante 1 minuto a gente não conseguiu praticamente andar no prédio, o prédio balança muito, tem um sistema antissísmico. Então ele balança para amortizar o impacto, mas foi uma sensação horrível. E o bairro onde eu trabalho é um bairro bastante novo, é como se fosse a Berrini. Os edifícios estão bastante preparados para terremoto, mas mesmo assim se sentiu muito o tremor. E como é que vocês estão agora, Fernando? O que as autoridades dizem? Quais são as recomendações um dia depois do tremor? A recomendação é não sair de casa, as escolas estão fechadas hoje, grande parte do comércio também está fechado, eles pedem para usar com cautela as redes sociais, não enviar vídeo para não sobrecarregar, apesar de não ter tido nenhum problema até agora com comunicação, e na televisão ainda pede para você não fumar na rua, porque tem bastante indício de vazamento de gás também. Então é isso que eles estão pedindo no momento para a gente ficar em casa e tomar alguns cuidados. Deixa eu colocar o Gustavo na conversa. Gustavo, o Fernando disse uma coisa interessante. Pode haver vazamento de gás, é importante que as pessoas não acendam, por exemplo, um cigarro. Quando nós tivemos aquele tsunami no Japão, o que causou mesmo a grande tragédia japonesa foi a explosão subsequente na usina nuclear de Fukushima. Quer dizer, não foi nem exatamente o terremoto que causou a grande tragédia. Como é que os mexicanos devem reagir a partir de agora e quais são os riscos depois do tremor? Bom dia. Bom dia, Megali.
Em relação a Fukushima, aquele terremoto foi no oceano, um pouco distante, e teve o problema realmente do tsunami e o problema da posterior, né, das réplicas. A gente ainda não teve réplica no México. Infelizmente, teremos réplicas, o que vai certamente agravar essa tragédia que já bateu a cidade de Puebla enfim, ontem na região ali da capital, também muito próxima à capital do México, Cidade do México, é a região mais rica, onde tem mais prédios altos. Eles, de fato, têm a preocupação do gás, do vazamento de gás e de qualquer faísca que pode ser, que pode prejudicar ali as equipes de resgate e as pessoas que ainda, os eventuais sobreviventes. Então, quer dizer, o México é muito preparado, Megali, para lidar com esse tipo de tragédia. Quer dizer, a partir de 85 para cá, você vê, em 1985 a gente teve, na melhor hipótese, 10 mil mortos, mas há relatos de outras contabilidades da tragédia que chegam a 20, 30 mil mortos. O que aconteceu de lá para cá? Mudou o Código de Obras, quer dizer, uma série de prédios, a Engenharia Civil do México evoluiu bastante, uma série de prédios já são preparados para suportar esses abalos, minimamente para pelo menos conseguirem que as pessoas saiam dos seus prédios e busquem outros abrigos. A população... Pode prosseguir, Alô? Gustavo. A população tem treinamento para como lidar com isso. Então, quer dizer, durante toda essa madrugada, a gente via no Twitter todas as pessoas do México se organizando, por exemplo, grupos que são especializados em resgatar animais de estimação, cães e gatos, para onde são levados, como são tratados, com veterinários, etc. Tem outras pessoas que são preparadas para voluntariados, que vão contribuir no resgate das vítimas. Tem hospitais já são preparados para receber essas vítimas. São médicos muito especializados em traumas, né? Não só cirurgia de amputação, você tem já a equipe para doação de sangue, tem muitas coisas já que eles são organizados nesse aftermath, que a gente chama, ou seja, no pós-tragédia, em como lidar com isso tudo. De 1985 para cá, além deles terem se organizado, além deles terem feito todas essas brigadas, treinamentos e a engenharia civil ter evoluído, por isso, apesar de, infelizmente, teremos uma contabilidade ainda crescente aí de vítimas, que a gente vai ver ao longo do dia aumentando e aumentando. Por outro lado, em relação a 1985, será muito menos gente. Gustavo, eu só vou pedir para que a gente seja um pouquinho mais conciso, para que a gente possa trazer mais informações, fazer mais perguntas. Júlia. Gustavo, bom dia. Você estava falando da resposta, da importância da resposta logo depois do terremoto. Queria falar um pouquinho sobre a prevenção. O México tem um sistema de sensores no Pacífico que capta as alterações, né, sísmicas e avisa com antecedência que elas vão chegar ainda, essas ondas, né, vão chegar no país, com 1 minuto mais ou menos de antecedência. O quão importante é isso? Como é que funciona esse sistema e como é que você pode associar a tecnologia a esse tipo de prevenção? Ótima pergunta. Na verdade, a ciência ainda não tem como prevenir com alguma antecedência, como a gente tem com furacões, terremotos. Isso é praticamente impossível. Ele não tem uma precisão científica aí. Existem esses sensores, eles servem muito mais até quando você tem um terremoto no oceano e que cause uma onda, né, que vai atingir a costa. Então, quer dizer, o tsunami. Então, esse tipo de coisa é muito difícil de se prevenir. Há esses sensores, os alertas funcionam. Ontem foi tocado algumas sirenes em algumas regiões, mas ele não é perfeito ainda. Mauro. Tem uma pergunta para o Fernando. O Fernando,
México. Como é que é a sensação de estar nesse momento lá no México com a perspectiva de ter mais réplica? Quer dizer, qual que é a percepção emocional? Porque a gente sabe que você está protegido aí, tem toda uma estrutura, a gente está vendo o especialista contando que o México ficou muito preparado hoje. Mas você, como pessoa, como é que você sente a percepção das pessoas ao teu redor nesse momento? Preocupação, ansiedade? Posso complementar a pergunta, Mauro? Fernando, no caso de uma réplica forte, o que você faz dentro de casa? Você corre para o banheiro, corre para debaixo da mesa? Batente. Dizem que você tem que ficar no batente da porta procura também. O batente. O que você tem que fazer imediatamente quando o terremoto começa? Eu cheguei aqui faz mais ou menos 5 meses e desde então acho que eu tive uns 3 treinamentos de evacuação de prédio. Então no momento que começa a tremer, a primeira coisa você vai para alguma coisa que tem uma viga. Então ou batente, o prédio onde eu moro, que eu estou agora, ele é preparado para terremoto, ele tem viga e não tem forro, então para não ter perigo de queda de nada no teto. Então a primeira coisa, se você ouvir o alarme, você sai correndo para a rua com calma. Se você sentir o tremor, você para debaixo de uma viga. Então, ou batente, ou a minha casa que tem bastante viga. E a sensação, ela é engraçado. No começo eu tinha medo e desde ontem é uma sensação, vai acontecer de novo. Parece que é uma coisa que você está parado e você vai sentir de novo o tremor, mas parece que você está mais preparado também. Então, tem uma ansiedade, mas eu não vi pânico, pelo menos onde eu estava. É um escritório com 120 pessoas, todo mundo muito tranquilo, sabendo o que fazer, então isso me deu tranquilidade também. Apesar de saber o estrago que isso pode trazer, me trouxe tranquilidade ao ver que as pessoas estão preparadas e vivem esperando um próximo terremoto. Fernando, obrigado pelo relato. A gente conversou com o Fernando Sugueno, publicitário que mora na Cidade do México, com o Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. Voltaremos a qualquer momento aqui no Café com o Jornal com outras informações. Um bom dia para os dois.